Eu quero começar esse podcast aqui até de um jeito diferente. Eu preciso falar algo muito importante para vocês e eu quero chamar a sua atenção. Vocês sabem que nós estamos com o Youngcast já há um bom tempo e eu nunca, é tanto vocês que acompanham aqui, que assistem, eu nunca coloquei aqui no Youngcast um QR Code sequer. E não por falta de propostas. Eu nunca coloquei uma empresa sequer, eu nunca coloquei um produto sequer no Youngcast. Quem acompanha esse podcast há um bom tempo sabe disso. E por que, André, que você nunca colocou? Por que o Young nunca teve um patrocinador, um QR Code? Eu sou muito fã da ideia de ser uma pessoa que anda conforme a voz de Deus. Deus, ele sinalizou no meu coração, a hora certa você vai saber qual é, apenas trabalha. E eu obedeci. E agora, senhoras e senhores, eu posso dizer que chegou a hora certa, mas não de colocar aqui um QR Code para um patrocínio, não colocar aqui um QR Code para um produto. Nós vamos, de fato, iniciar no Youngcast o primeiro QR Code e vai ser por uma boa ação. Eu estive agora em Angola, em Luanda, lá em Angola, e eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Ana Elisa, que a partir deste episódio será a única, olha só isso aqui é fantástico. A Associação Ana Elisa, ela será a única associação, o único QR Code que nós iremos inserir aqui nesse podcast. Eu vou deixar lá no meu Instagram um vídeo, vocês vão no meu Instagram e assistam o vídeo da Associação Ana Elisa. Vocês vão gostar muito do que eu vi lá. É realmente uma comunidade carente, né, ali no Mayumbe, na África, e eu tive a oportunidade de presenciar aquele trabalho. Eu agora tenho uma missão, ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças e ser de fato um diferencial. Então, a partir de hoje, o Youngcast está adotando a Associação Ana Elisa. Você pode ajudar uma criança na África, você pode ajudar o desenvolvimento de uma província na África que precisa muito de você. O seu pouco, o seu simples pode ser muito, pode fazer uma grande diferença na vida de milhões de pessoas. Então, eu vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua doação. Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que legal que você está por aqui. Você sabe que quando você chega aqui, o coração do Young fica muito alegre. Por quê? Porque eu tenho o melhor telespectador, a melhor telespectadora me assistindo. Eu tenho certeza que você já me vê como um irmão, você já está acostumando a assistir os episódios deste podcast. Eu fico muito feliz com isso. Se você não é inscrito nesse canal, eu faço o convite para você que chegou aqui agora pela primeira vez. Clica aí no botão de se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que o Young chegar, você será notificado e notificada que o podcast cristão que mais viraliza cortes na internet está no ar. Nossa produção vai deixar aí para vocês o Instagram do Young, o QR Code vai estar aqui em cima, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será direcionado para o nosso Instagram, que agora estamos chegando a 1.500.000 seguidores lá em nosso Instagram. Isso é muito mais do que seguidores. Para mim, isso não é números, isso representa vidas. O Youngcast, só nos últimos 30 dias no Instagram, alcançou mais de 23 milhões de pessoas. São 23 milhões de pessoas todos os dias alimentadas com um conteúdo que realmente edifica, com um conteúdo que vem para transformar a vida delas. Então, corre no Instagram e segue o Youngcast lá no Instagram. Durante a entrevista, vocês vão ver que vai aparecer aí o QR Code da Associação Ana Elisa. É só ler a câmera, você abre a câmera do celular, aponta para o QR Code, lê o QR Code e faça sua doação para a Associação Ana Elisa, lá de Angola, África. Vamos ajudar aqueles que precisam, lembrando que esse papel ele é fundamental e é o papel do cristão. Eu estou recebendo alguém muito especial aqui hoje, essa entrevista aqui para mim é um diferencial. Porque essa pessoa que eu vou entrevistar é um homem de Deus, é alguém que tem sido um divisor de águas em nosso Brasil. Ele é um dos pastores da Lagoinha, aqui em Alphaville, uma das igrejas que mais cresce, hoje a maior de Alphaville e uma das maiores do Brasil. Nós estamos falando dele, meu querido amigo pastor Samuel Wagner no Young. Finalmente aconteceu, hein, amigo? Aí sim, coisa boa, tô muito feliz de estar aqui, Yang, e eu fico muito feliz também de saber o quanto Deus tem dado visibilidade, o quanto Deus tem dado
o crescimento, né? Eu sempre costumo falar que quando Deus ele te esconde, ninguém te acha, mas quando Deus te Uau. expõe, ninguém mais consegue te esconder. Então eu creio que o que Deus está fazendo com o nome de vocês é justamente dar visibilidade a algo que edifica, a algo que realmente tem propósito. Pessoas que às vezes estão aí zapeando, consumindo tanto lixo nas redes sociais e através aí de um podcast como esse, através de tanto dos cortes do Uau. Instagram, como do próprio canal do YouTube, recebem uma resposta em 1 minuto e Uau. meio que vai dar uma direção e um destino para a vida delas. E que prazer estar aqui colaborando com vocês hoje. Meu amigo, eu falo pra você que o prazer é todo meu, né? O pastor Samuel Wagner é alguém que está tocando a vida de muitas pessoas através de suas mensagens. Finalmente conseguimos essa entrevista e eu falo pra vocês que nós conseguimos, que o pastor deu um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, na agenda dele pra conseguir nos atender e estar com a gente aqui no Young Cast. Então, vamos aproveitar esses momentos. Primeira coisa, meu amigo, acertei no look? Acertou, você tá um Olha o look do verdadeiro Yang. church, verdadeiro entrevistador de pastor jovem, até porque, né, meu amigo, depois dos 30 a gente tem que se esforçar para poder manter a juventude, porque é uma ladeira abaixo, meu amigo. Não, Depois agora, dos 30 é ligeiro para você chegar uns 40. Eu tô com 37 anos já, não, acredito. meu amigo, agora eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber como é que você descobriu que eu tenho mais de 30. Não, tu tem mais de 30? Tenho mais de Eu 30. chutei aqui, cara, eu chutei. Pra mim, todo mundo tem mais de 30. Depois que eu passei os 30 agora, pra eu me sentir melhor, eu tenho que falar isso. Meu amigo, eu fiz assim, ó. Eu falei, eu vou entrevistar o pastor Samuel. Cara, esquece. Não vou colocar um terno, não. Tem que ser assim, ó. Estilo, Muito pai. bem, muito bem. Os pastores church, os caras são brabos. Os caras têm estilo demais. É tanto que você veio também na... Eu sou pentecostal com a roupa da church, né? Hoje eu faço É. parte da Lagoinha há 2 anos que eu faço parte da Lagoinha. Realmente foi uma reviravolta muito grande que Deus deu na minha vida. Tem algumas pessoas que me conhecem desde Fortaleza, que é realmente a minha cidade natal. Lá eu fui pastor da comunidade cristã videira por 14 anos, pastor Costa Neto. Foi incrível o tempo que eu passei lá. Até hoje eu ainda me refiro à videira como nossa igreja, porque realmente o meu coração ainda ama muito aquele povo. Eu tenho muitos frutos Sente lá naquela saudade. casa. Sinto saudade. Toda vez que eu vou em Fortaleza, eu dou um pulo na videira. Mas aí há 2 anos Deus me trouxe aqui para Lagoinha e eu sempre preguei muito em Assembleia de Deus também. Por incrível que pareça, quando eu me converti com 15 anos, eu me converti numa igreja bem pentecostal e aí eu passei quase 8 anos da minha vida que eu só pregava em Assembleia de Deus. E é tanto que hoje eu costumo brincar dizendo que eu sou um assembleano no meio da church, né? Porque eu sou do fogo, sou pentecostal, sou do avivamento mesmo e glória a Deus que Deus tem realmente aí acendido uma chama na Lagoinha, em várias igrejas do Brasil e tem sido poderoso fazer parte dessa onda de avivamento que Deus tem liberado na nossa nação. Agora, meu pastor, vamos lá. Vamos aqui para a primeira, que essa entrevista promete muito. Ah, nós, automaticamente, todos nós temos uma certa dificuldade e sentimos muito a pancada quando nós acreditamos em alguém, quando nós investimos em alguém, quando nós somos amigos de alguém. E essa pessoa, de certo modo, ela devolve essa bondade que nós fizemos com ingratidão. Como lidar com a ingratidão? Bom demais. Sabe, amigo, uma das coisas que eu tenho falado muito aqui nas minhas redes sociais, nas minhas pregações, é sobre a tal da rejeição. E eu gosto muito de falar que tem muitas pessoas que fazem com que a rejeição lhe mate completamente. A pessoa acha que ela é insuficiente, que ela não tem valor, quando a grande verdade é que nós temos que entender que a rejeição é uma bênção na nossa vida. As pessoas que nos rejeitam, que estão fora do nosso propósito, elas estão nos empurrando para o cumprimento do nosso destino. Se José não tivesse sido traído, ele não teria se tornado governador. Se Davi não tivesse sido rejeitado, ele não tinha aprendido a depender só do Senhor. Se Jesus não tivesse sido rejeitado pela traição de Judas, ele não tinha ido para a cruz, que era o auge do cumprimento do seu destino. Então, a grande verdade é que quem nos rejeita nos ajuda mais do que quem nos bajula. Quem nos bajula, às vezes, está nos matando e quem nos rejeita está nos empurrando para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Então, se você está sendo rejeitado hoje, em vez de você se martirizar, de você se humilhar, de você achar eu não sou insuficiente, para prestar atenção, porque essa rejeição que você está sofrendo está sendo profética na sua vida, porque ela está te empurrando para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a traição, ela está simbolizando algo. Eu não devo me preocupar se eu for traído? Amigo, a grande verdade é que a palavra traição, ela gera muita dor no nosso coração. Sim. Então eu não vou entrar no mérito da traição a nível de casamento, que é outra área, mas a traição a nível ministerial, ela faz parte. Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi na internet um dia, dizendo que toda mesa tem pão e tem traição. Toda mesa que tem você pão senta
tem pão e tem traição. A gente precisa entender isso. Eu até li um versículo recentemente numa pregação que eu ministrei, falando que Jesus, ele andava com os discípulos, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele não confiava nos discípulos. Mas a questão de Jesus não confiar nos discípulos não era questão de Jesus não acreditar no futuro deles. Sim. Era a questão de Jesus não criar expectativa nos discípulos. O nosso grande problema, toda decepção que a gente gera é filha de uma frustração, porque você colocou a sua atenção e você idolatrou pessoas que não era para você idolatrar. Sempre que você idolatrar alguém, Deus vai permitir que você se decepcione com essa pessoa, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sempre que você eleger os seus 3 melhores amigos, o fulano nunca me trairia, você está assinando o papel da traição. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele. E se Deus vê você dando atenção demais para alguém, Deus vai permitir que essa pessoa te decepcione, para que você dependa único e exclusivamente dele. Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus tem ciúme de nós e, de fato, nós decepcionamos e nós também somos decepcionados. Então, se você está aí em algum relacionamento e você idolatra essa pessoa, se prepare, você com certeza vai ser traído. É possível, por exemplo, que nós temos o exemplo de Judas. Judas, ele come do pão, Judas, ele senta com Jesus na mesa, Judas, ele vê os milagres que Jesus faz, ele está ao lado de Cristo, ele anda com Jesus, mas o trai. Quais são as maiores lições que a gente consegue extrair desse cara que andou junto, comeu junto e traiu? Uma das coisas que eu mais aprendo com Judas é que você pode ter o melhor pastor, você pode viver as melhores experiências, você pode estar até no meio certo, mas se o seu coração não quiser se converter, se você não quiser viver um propósito com Deus, ninguém te transforma. É por isso que tem gente que adora colocar a culpa nos pastores, colocar a culpa nas igrejas, mas ela não tem maturidade para assumir que a culpa é dela. Muitas vezes você não foi transformado, não é porque a igreja não presta, o pastor não presta, a pregação não presta, é você que não quer prestar. Então, é isso que a gente precisa entender. Judas, ele recebeu todas as oportunidades que os outros discípulos receberam. E ele não nasceu predestinado para trair. Ele não nasceu, eu não acredito que ninguém, Yang, nasce predestinado para ir para o inferno, mas ele teve a oportunidade e infelizmente ele se agarrou à oportunidade errada, ele deixou que a fraqueza que ele tinha pelo dinheiro, que era a sua maior fraqueza, fizesse ele vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Então o que traiu ele não foi Jesus e não foram os outros discípulos, o que traiu ele foi ele mesmo, que se traiu porque ele rejeitou a oportunidade que Jesus tinha dado para ele de ser transformado. Meu Deus. É triste, né? Vocês estão pegando? O conselho para essa entrevista é papel e caneta na mão para você não perder nada. Cara, Judas, ele mesmo se traiu, né? Justamente pelo fato... E um outro ponto também que a gente consegue perceber é a sutileza de um traidor. Isso é o que chama atenção. Por quê? Porque Judas, automaticamente, né, apesar da Bíblia não dizer, mas eu conjecturando aqui, eu acredito, que assim, que Judas dá sinais, que o traidor dá sinal. E ele era muito sutil, porque Jesus estava numa mesa e diz assim, ó, um de vocês vai me trair, e nenhum dos discípulos sabiam. Essa é uma característica peculiar de um traidor, ele tem essa capacidade de ser sutil, silencioso, e você acabar nem percebendo que ele é um traidor? Amigo, eu acredito que a traição, assim como o pecado, ela de fato é algo que quando você decide pecar, quando você decide trair, quando você decide errar, infelizmente, não tem mais o que se fazer por essa pessoa. Infelizmente, eu costumo dizer que assim como a fé vem pelo ouvir, o pecado vem pelo ver. E quando o pecado ele entra pelos nossos olhos, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai subir para sua mente e você vai refletir e aí o Espírito Santo pode te convencer, ou ele vai descer para o seu coração e você vai decidir pecar. Uma vez que desceu para o seu coração, uma vez que você decidiu errar, nada mais rouba você daquele delito. Você vai cumprir. Enquanto você não praticá-lo, você não vai conseguir ter paz. Então esse foi o problema de Judas. Infelizmente ele decidiu trair, ele decidiu errar e aí Jesus deu oportunidades. Jesus sugeriu que o traidor estava ali e que infelizmente Jesus teria que ser traído, porque é fato, alguém iria traí-lo, mas em vez de Pedro, que era um grande candidato a ser o traidor. Exato. Pedro, ele era um excelente candidato para trair, só que Pedro tinha algo que Judas não tinha. Pedro tinha integridade. Pedro era um homem íntegro. Até quando ele falava algo que Jesus não concordava, ele era sincero para sustentar aquilo que ele tinha falado. Quando Jesus, ele fala para Pedro, ele voltar para o mar, no primeiro encontro
encontro de Jesus com Pedro, ele vira para Pedro e fala, Pedro, lança de novo a tua rede no mar, porque Jesus pega o barco de Pedro emprestado, e aí depois que Jesus prega no barco de Pedro, que ele vai devolver, Pedro não está esperando nada em troca, Jesus olha para ele e fala, Pedro, volta para o mar e lança de novo a tua rede, porque Jesus sabia que Pedro não tinha pescado nada naquele dia, mas aí Pedro é sincero para dizer, mestre, porque ali ele já tinha até se convertido com a pregação. É isso que a expressão mestre sugere, mas ele com sinceridade, ele vira para Jesus e fala, eu pesquei a noite toda e nada eu peguei. Ou seja, ele quis dizer, Jesus, ali não tem peixe não, eu não acredito no ambiente, ali não tem mais o que fazer, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, Pedro foi honesto e sincero para poder dizer, Jesus, sinceramente, eu não tenho muita fé de que algo ali vai mudar não, mas eu tenho fé em você. Sob a sua palavra eu vou lançar a rede. É isso que é obediência. É não fazer sentido nenhum em você obedecer. Então é justamente essa sinceridade, essa verdade, essa integridade que separa um colérico, um sincericida de um traidor. De um traidor. Ou seja, a gente pode dizer então que essa frase ela seria um fato, uma verdade? Mantenha sempre por perto pessoas que fazem questão de te falar a verdade, mesmo que isso te machuque. Amigo, sinceridade é a característica inegociável da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deus não tem dificuldade, Yang, de trabalhar com pecadores. Deus tem dificuldade de trabalhar com hipócritas. Hipócritas é que não são transformados. Eu escrevi um livro há muitos anos atrás e uma das frases que mais repercutiu desse meu livro foi que Jesus não morreu por quem você aparenta ser. Ele morreu por quem ele sabe que você é. Jesus, ele sabe quem você é, meu irmão. Para que você tá dando uma aparência do que você não é? Jesus tem dificuldade de trabalhar com artista, com ator, né? Eu não tô falando de ator de formação, eu tô falando de ator hipócrita, atores da vida, que ficam em cima de um púlpito arrotando santidade, quando na verdade aquilo não passa de atuação. Então, você pode ter o pecado que for, Jesus não tem problema com o seu pecado, ele pode transformar esse pecado, mas com a tua hipocrisia, com a tua mentira, com a tua falsidade, isso aí realmente ele tem um problema sério, e enquanto você manter essa postura, essa aparência, você nunca vai ser transformado. É por isso que a gente pode dizer então, por exemplo, a máscara uma hora cai, nenhuma pessoa falsa dura para sempre. É um fato? Com certeza, amigo. Infelizmente, a gente vê que cada dia que se passa, se cumpre a palavra que diz, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tem uma frase que, se eu não me engano, não é nem uma frase bíblica, é uma frase realmente aí de psicólogos, que diz que não há erro na alma, não há fraqueza na alma que a conduta não revele. Uma hora a tua conduta vai revelar, assim como a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração tá cheio, que às vezes brincando a pessoa coloca pra fora a alma dela, os podres da alma dela. Às vezes numa brincadeira, depreciando alguém, ela mostra o quão inflada de ego ela é. Às vezes zombando de alguém, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tô zombando não, tô dando a minha opinião, tô só pedindo oração, quando na verdade é a sujeira da alma que tá vindo pra fora. Assim é a conduta na vida das pessoas. Então, o certo mesmo é ser transformado de dentro para fora. Não seja um hipócrita na casa de Deus, porque igreja de fato não é museu para santo empalhado. Igreja é hospital para pecador ser transformado. Não adianta você ficar na igreja dando uma de santo, de que é perfeito. Não, igreja é cheia de mazelado, leproso, do púlpito à última fileira. Tá todo mundo em transformação. Se ainda tá sentado na cadeira, se ainda não subiu, não foi arrebatado, então é porque Deus tem coisa para tirar da sua vida ainda, e o melhor é deixar ele tirar. É daí que vem, por exemplo, aqueles comentários do tipo, poxa, mas ele é crente, olha o que ele faz, né? As pessoas que estão de fora. Mas isso seria também uma falta de visão e compreensão dessas pessoas, desse fato de que desde o púlpito até a base a nave da igreja, todo mundo é um pecador? Amigo, é porque a gente é muito hipócrita, né? Vamos falar a verdade. A gente fica esperando perfeição das pessoas, quando na verdade todos nós somos pecadores. Eu, Samuel, tenho uma série de coisas que eu luto contra mim. São fraquezas da minha alma, fraquezas da minha carne, que se o Espírito Santo me larga 5 minutos, eu faço desgraça. Quem segura o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu costumo sempre falar, né? Tem até um assunto muito polêmico que, já que esse podcast aqui não tem tema nenhum certo, é uma metralhadora giratória. Então, uma das coisas que eu quero falar, por exemplo, que as pessoas, elas têm, é uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixa de perguntas quando eu abro. Samuel, o crente pode beber?
Por mais que ele não se embriague, é pecado beber, é pecado, é errado um cristão tomar bebida alcoólica. E é claro que eu não vou entrar no mérito de versículo, porque infelizmente até muitos líderes evangélicos tomam as suas doses de vinho, porque a Bíblia ela não condena de modo direto o consumo alcoólico. A Bíblia fala de fato que não é para se embriagar. Mas por que eu, Samuel, sou contra até uma dose de bebida alcoólica? Porque a bebida alcoólica ela age no corpo e na alma do ser humano fazendo o quê? Desativando o temor do Senhor do seu coração. Quando a pessoa bebe, tem muita gente que bebe para se soltar. Você pode saber, todo mundo fala, não, mas eu bebo só uma dosezinha de vinho para eu relaxar. E o pecado tá no relaxamento. O pecado tá justamente quando você baixa a guarda. Então, uma das coisas que eu sempre falo é cuidado, porque o único freio que segura o homem de pecar é o temor do Senhor. É quando a gente olha para um pecado e a gente fala, não, eu não devo fazer isso. Isso não é da vontade de Deus para minha vida. Isso não glorifica a Deus. Então eu não vou fazer isso. E aí a gente se amarra, pede força para o Espírito Santo e se segura para poder não cair num pecado que uma vez consumado vai gerar uma consequência. Então é por isso que eu, Samuel, sou contra qualquer consumo de bebida alcoólica. Por quê? Porque vai desativar o temor do Senhor de você. E se desativou o temor, você pode ter 40 anos de crente. Você vai cometer algo em minutos que você vai se arrepender pro resto da vida. Algo em minutos que você nunca cometeria antes, ou nunca cometeu antes. Jamais, amigo. Infelizmente, a gente está aqui na era dos cortes, né? A gente está justamente na época dos cortes, né? As pessoas, elas pegam uma fotografia da vida de uma pessoa e esquecem o filme da vida dela. É por isso, amigo, que eu, Samuel, não me iludo com internet, eu não me iludo com seguidores, eu não me iludo com likes. Por quê? Porque do mesmo jeito que a multidão gritou, Hosana, a mesma multidão comprada pelos fariseus gritou crucifica-o. Era a mesma multidão, era o mesmo povo, era a mesma galera que Jesus curou, que Jesus pregou, que Jesus amou. A mesma galera estava lá humilhando Jesus e mandando ele para a cruz, que no final ainda acabaram ajudando ele também para que o destino dele se cumprisse. Então, isso é muito lamentável. A gente vive essa era que as pessoas transformam a foto de um momento infeliz, de uma fraqueza da pessoa no filme da vida dela e acabam esquecendo tudo que ela praticou. É por isso que eu digo, se apegue a Jesus, não se apegue às pessoas. Porque se você se apegar às pessoas, as mesmas pessoas que te levantam são as mesmas que vão tentar te derrubar amanhã. Mas se você está firmado em Jesus, a sua casa está edificada sobre a rocha, de modo que vai soprar o vento, vai cair a chuva, mas a casa não desaba, porque você não está firmado em popularidade, você está firmado em Cristo. Agora, justamente nesse ponto sobre... Nós estamos na era moderna, né? E tudo vai se atualizando, etc. E até a igreja. Por exemplo, nós vemos hoje aí a chegada do devocional, né? Logo quando começou essa onda do devocional no Brasil, como que funcionava? Era a Bíblia e um seu livro ali, o devocional do lado. Conforme as coisas vão avançando, a Bíblia digitalizou, você tem um livro. E agora nós temos um livro que, de certo modo, as pessoas pensam que, não, já substitui a Bíblia. Que é o caso de muitas pessoas, até não cristãs, muitas pessoas que não fazem diretamente parte ali da igreja, elas postam, inclusive artistas globais, postam lendo um livro, um devocional, por exemplo, Café com Deus Pai. Qual é a sua visão sobre isso e qual é o risco, qual é o perigo iminente que esse tipo de devocional ele pode trazer para o esfriamento da fé e do verdadeiro evangelho no coração das pessoas? Amigo, esse é o meu problema com devocionais. É quando as pessoas trocam a Bíblia por um devocional e quando elas reduzem a sua vida de busca a Deus à leitura de uma página de 5 minutos. Tem alguns devocionais que, por favor, eu não estou aqui condenando devocionais. Vários pastores incríveis têm devocionais. E se o devocional for um livro de inspiração para poder te inspirar a orar, a ler a palavra de Deus e a ter o seu tempo com Deus, ok. Agora, o perigo são pessoas, principalmente essas pessoas que não têm vida nenhuma com Deus, que tomam café com Deus Pai e jantam com Satanás todos os dias. A pessoa posta um story lendo o seu café com Deus Pai ali pela manhã e glória a Deus que leu, mas 2 stories na frente a pessoa tá descendo até o chão dançando funk, achando que a leitura daquele devocional santificou o seu dia, quando na verdade não santificou coisa nenhuma. Então, cuidado que você tem que ter com devocionais não deixe a leitura de 5 minutos de um devocional roubar o seu tempo com Deus. Um cristão saudável precisa ter no mínimo 30, 40
minutos, 1 hora de oração todos os dias. Todos os dias. Se você substituir esse seu tempo de devocional e de buscar a Deus pela leitura de uma página de devocional, que às vezes, amigo, inspira até a palavra que é para você falar com Deus. Agora, ore assim. Ora agora, ore assim. Deixa a pessoa orar com as palavras dela. Deixa a pessoa a verdade do coração. Deixa ela se expor diante de Deus. Sim. Agora, simplesmente a pessoa, Senhor Deus Pai, abençoa o meu dia, eu abro mão desse pecado e consagro a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pronto, a pessoa repetiu uma oração e praticou o que Jesus condena, que é uma reza. Reza é a palavra repetitiva. Então, muito cuidado para você não trocar a sua vida com Deus por um devocional limitado. Aí entra, por exemplo, nessas questões modernas, hoje a gente vê também, além da chegada do devocional, a gente tem agora a chegada do ChatGPT. Ah, meu Deus. Lá vem. Tá só me cutucando. Que o ChatGPT, cara, hoje em dia, ele de fato está em tudo. É uma ferramenta realmente útil para certos aspectos, mas nós como cristãos, como devemos aceitar e entender e colocar limites a essa tecnologia na igreja? Falando das pessoas da igreja que utilizam a ferramenta. Amigo, tem muita gente fazendo vista grossa ao ChatGPT. Tem muita gente que às vezes usa o ChatGPT e se você usá-lo para nível de pesquisa, como você usa um Google ou qualquer outra ferramenta, ok, é normal, é o certo, você pode usar e deve usar. Agora, o problema é que tem pouca gente falando, e eu tô me levantando como um profeta de Deus para denunciar, são pregadores preguiçosos que não querem mais desenvolver vida com Deus, que não querem mais buscar do Espírito Santo uma pregação. A pessoa pega o telefone, amigo, e fala, eu quero uma pregação sobre provisão, segundo a história de Abraão, em 3 pontos, e solta. E a inteligência artificial vem e manda um baita de um esboço. Aí a pessoa sobe no púlpito e prega uma pregação artificial, mecanizada, plástica, sem um pingo de unção e não sabe por quê. Mas sabe o que é? É porque foi uma inteligência artificial que inspirou e não o Espírito Santo. Então, muito cuidado para você, pregador, para você, pastor, para você, líder que está assistindo essa entrevista, não ficar trocando o Espírito Santo por uma inteligência artificial, por um ChatGPT. Porque é o seu momento de busca a Deus, de receber direto do Espírito Santo uma pregação para entregar para a igreja que torna a sua vida com Deus tão preciosa. Tem pregador, e isso não começou de hoje não, tem pregador, amigo, que só lê a Bíblia para fazer pregação. E Bíblia não é para você usar só para fazer sermão. Bíblia é alimento diário. Bíblia não é bolo para ocasiões especiais. Bíblia é pão para você comer todos os dias. Tem gente que só abre a Bíblia quando é num aniversário, só abre a Bíblia quando vai preparar uma pregação para ministrar. E não, a Bíblia você lê todos os dias para ser confrontado, para ser alinhado, para ser transformado. Eu, Samuel, todo dia eu leio a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, todo dia eu encontro algo errado. Nunca na Bíblia, sempre em mim. Uau. Então, é a leitura da palavra de Deus que nos alinha, que nos confronta, que nos ensina o caráter de Deus, o plano, os propósitos de Deus. E, infelizmente, o diabo, de forma sutil, está usando essas inteligências artificiais para poder roubar-nos da presença de Deus. Então, todo cuidado é pouco com ChatGPT, com devocional ou com qualquer coisa que alimente a sua preguiça, alimente a sua vida espiritual plastificada e roube você da presença de Deus. Agora, amigo, você falou algo aí que eu fiquei aqui pensativo, né? O quão sério é isso? A gente tá falando, por exemplo, de um pregador que ele tem ali a função justamente de levar o pão da vida, de levar a palavra. E nós sabemos, por exemplo, os alimentos que você come, aquilo que você consome, isso vai influenciar direto no seu corpo, na sua saúde. O quanto isso é importante também no contexto cristão, justamente das pessoas elas selecionarem mais o que e quem elas ouvem, ao ponto de identificar o que é realmente comida fresca e pão do céu, do que é comida de micro-ondas, comida de preparo rápido. Como identificar? Amigo, uma das coisas que eu mais utilizo como critério quando eu ouço um pregador é se ele prega a palavra como no teórico, se conhece Bíblia, se tudo fundamenta na palavra e se a pessoa também conta testemunhos da vida dela. Eu sei que isso é até um pouco polêmico, porque tem muitas pessoas que às vezes vivem criticando e eu fico indignado quando eu vejo esses pregadores indignando pessoas que fazem a aplicação da palavra, que contam testemunhos da sua vida. Tem gente que hoje em dia fala, o fulano fala mais da vida dele do que da palavra de Deus. E eu concordo
concordo que é errado, você apenas testemunhar. Só que o testemunho é a palavra vivida. A palavra vivida. É quando a pessoa pega aquilo que ela está pregando e ela se expõe. Eu acho assim que uma das coisas que faz com que muitas pessoas se identifiquem com o meu tipo de pregação é que eu sou um pregador muito doido. Você está vendo aqui por esse podcast. Eu sou uma metralhadora giratória, de modo que eu não penso muito no que eu falo. Eu falo aquilo que vem no meu coração Isso e aquilo que eu vivo. Você tem que pregar o que você vive e você tem que viver aquilo que você prega. Às vezes tem pregadores que sobem no púlpito com aquela eloquência, aquela retórica impecável, aquele formato assim de aparência, aquele terno intocável, e a pessoa nem gosta de ouvir a pessoa pregar. Por quê? Porque fala, gente, é impossível chegar no nível dessa pessoa. Olha, essa pessoa não tem pecado, não erra, é um santo. Quem vê assim pensa que a pessoa não tem pecado nenhum. A gente se identifica com pessoas que pregam vida na vida, olho no olho, que falam, olha, eu tô pregando sobre orgulho porque eu luto contra orgulho também. Eu também tenho orgulho dentro de mim. Porque, meu amigo, se você não tem fraqueza nenhuma, você tá fazendo o que sentado aqui, quarta pessoa da Trindade? Você tá fazendo o que aqui na terra ainda que Deus não te arrebatou? Se você tá sentado aqui nessa terra, se você ainda tá aqui, Deus não te levou, é porque você ainda tem pecados com os quais você luta, e quanto mais você compartilhar de forma sábia, é clara, com sabedoria, mais você vai encorajar as pessoas a serem transformadas através do seu testemunho. Afinal, Jesus nada mais era do que Deus descendo ao nível do homem para levar o homem ao nível de Deus, ao nível da santidade de Deus. Jesus veio para cá, ele se abrigou na carne humana para poder dizer, é possível. Eu passei 33 anos aqui nessa terra, eu fui tentado igual vocês foram e eu venci as tentações. Então, nós pregadores, nós cristãos, a gente precisa disso. Porque tem gente que se converte, amigo, numa segunda-feira, quarta-feira já não fala mais com ninguém. Quarta-feira já é um santarrão que arrota a santidade e que coloca todo mundo pro inferno. O que você acha disso? Bom, é um bom curioso demais isso. A pessoa que, vamos supor, que estava no mundo, aí tinha ali as pessoas, os amigos, os vizinhos que falavam, e aí elas entram para a igreja, elas viram, né, a cara para essas pessoas. Eu sei que existe todo aquele contexto de não se assentar na roda dos escarnecedores, mas pelo ponto que você trouxe, eu achei também muito interessante. Será que realmente é dar as costas a essas pessoas? Será que é passar essa imagem para as pessoas de que você ser cristão é você não falar com ninguém? O que você pensa disso? Amigo, na verdade, o que eu penso é que não é a mesa que você senta, é a forma com que você senta. Tem uma frase que eu uso muito, que eu digo que existem mesas que você senta para aprender, existem mesas que você senta para derramar e existem mesas que você nem deveria sentar. Mas quando você tem essa clareza de qual mesa você está sentando, você sabe como lidar em cada uma delas. Por exemplo, Jesus, ele sentou com Zaqueu e os religiosos foram extremamente contra. Como é que Jesus vem nessa cidade e, em vez de ele sentar com os religiosos, ele senta com o mal corrupto? Por quê? Porque Jesus sentou com Zaqueu não para pegar a corrupção dele. Jesus sentou com Zaqueu para que Zaqueu pegasse a santidade de Jesus. De modo que depois de uma conversa, infelizmente a Bíblia não diz o conteúdo que Jesus conversou com ele naquele dia. O fato é que depois de um jantar, Zaqueu chega na porta e diz, se eu roubei alguém, por favor, venham aqui na minha casa e me deem a oportunidade de pagar tantas vezes mais a vocês que eu roubei. Então, é o que acontece na mesa. Se você sentar com o Espírito Santo numa mesa, você nunca vai ser corrompido por aquela mesa. Agora, é claro que tem que ter cuidado com o tempo que você permanece sentado lá. Jesus fez uma visita a Zaqueu. Jesus não fez um intercâmbio com ele, não. Jesus sentou, pregou e seguiu o destino dele. O problema de muita gente é que você está sentado repetidas vezes em mesas que não te edificam, em mesas que você até colabora, mas a partir de um momento não faz mais sentido você estar ali. Afinal, o Salmo 1 ele diz isso, né? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Assenta a nível de demorar demais lá. Eu amo uma frase que diz que ninguém vence o ambiente. E é fato, se você ficar tempo demais no ambiente, você vai acabar sendo contaminado por aquele ambiente. Que você entre nos ambientes para testemunhar Jesus, mas a partir do momento que você testemunhou, que você pregou, que você cumpriu a missão, levanta da mesa, bate o pó dos pés e vai. Porque se você ficar muito tempo sentado num ambiente corrompido, é você quem vai acabar se corrompendo lá.
Cara, esse ponto eu achei fundamental. E também quando você falou acerca dos pastores, dos pregadores, que às vezes buscam ali mensagens rápidas, aproveitam de uma tecnologia, eu fico pensando sobre como fica a real essência do evangelho. Nós como igreja, nós ainda estamos muito longe do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que não é sobre ganhos. Amigo, eu penso muito que Jesus ele fez uma pergunta que no começo não me fazia sentido. Eu mesmo ficava pensando, gente, como é que Jesus é tão pessimista nesse nível? Porque um dia Jesus virou para aqueles que estavam ao seu redor e falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Porque Jesus ele apontou para um futuro que ficaria tão difícil, tão escasso, que infelizmente as pessoas elas iam acabar se perdendo completamente. E nós estamos vivendo essa época. Quando Sim. eu falo que Jesus está voltando, quando eu, como um dos pregadores escatológicos, um dos pregadores que Sim. anunciam a volta de Jesus, eu bato nessa tecla, eu já cheguei a ouvir de pregadores dizendo: que conversa que Jesus vai voltar, ainda tem muita gente para ser salvo. E um dia eu virei para um pastor e falei: amigo, se Jesus demorar demais, ele não leva mais nem eu nem tu. Se Jesus demorar demais, até a gente se perde. Porque Uhum. a grande verdade é que hoje nós estamos vivendo esse período de deteriorização de valores, de Uhum. princípios, de palavra, a nível que está cada vez mais difícil. Então Jesus tem que voltar logo. Se Jesus não voltar logo, ele sabe que ele vai levar pouca gente. Por quê? Porque a cada dia que se passa, as pessoas estão trocando o temor de Deus pela relativização do pecado. Hoje em dia é tudo relativo. As pessoas, elas usam contextos da palavra, elas pegam, é aquela famosa frase, se eu não me engano, do Silas Malafaia, né? Que toda palavra fora de contexto é um pretexto Pra para virar heresia? para virar heresia. Sim. Então eu concordo demais com essa frase. Hoje em dia, cara, um cara foi pedir conselho para mim sobre drogas Ah. e ele chegou para mim e falou assim: Samuel, você sabia que a Bíblia não condena drogas definitivamente? Eu falei: amigo, pelo amor de Deus, não me enlouquece não. Ele. De onde é que tu tirou isso? Aí o cara No- virou para mim e ah. falou: se eu não me engano, tem um versículo em Gênesis que Se eu fala não me engano. que tem que provar de todas as ervas do campo. Oh, meu Amigo, o que é Deus. que eu faço com um caba daquele? Aí, e ele tava lutando contra a maconha. Depois ele testemunhou pra mim que ele era Ah. viciado em maconha e ele disse que ele usava maconha porque a Bíblia dizia que era para provar todas as ervas do campo. Olha. Então, esse é o nível da igreja evangélica, de certa forma, hoje na atualidade. Essa geração fica procurando pretexto para poder pecar. Hoje em dia, as pessoas não estão mais focadas até onde elas podem renunciar por Deus. Elas estão focadas até qual nível, qual linha tênue elas podem ir sem pecar. Uhum. Ah, mas eu posso ir para um ambiente tal, desde que eu não peque lá. Só que a minha pergunta é, amigo, o que é que você vai fazer num ambiente que Deus já te tirou? Num ambiente de droga, num ambiente de show, num ambiente de festa. Afinal, é fato que os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente procura. Se você está indo para a festa do mundo, se você está indo para shows do mundo, achando que aquilo ali não vai te corromper, que é só um passeio que você vai, na verdade aquilo está revelando o quão o mundo ainda te atrai. Então você Uhum. precisa o quê? Se encher do Espírito Santo, de modo que a atração do mundo caia por terra. Porque o evangelho é muito mais sobre quem a gente se torna do que sobre o que a gente pode ganhar. Quanto mais perto de Uau. Deus você estiver, Uau. mais você vai estar alinhado com a palavra renúncia, em vez de estar alinhado com a palavra relativização de pecado. Agora, uma outra polêmica aqui, por exemplo, essa aqui é polêmica, né? Sobre um cristão, que existe uma briga de uma certa parte, talvez uma minoria, que diz, não, você como cristão pode sim escolher o que você quer, você pode ser tanto de direita quanto de esquerda, não existe problema algum. O que você pensa sobre isso, sobre o cristão de esquerda? Meu Deus, vamos lá para uma das coisas mais polêmicas. Mas eu, Yeah. Samuel, amigo, eu compro briga na internet com isso. Sim. Porque, de fato, não tem como. Eu não sou a favor de direita política como se fossem deuses, como se os definitivos políticos tal fossem santos, Sim. fossem messias, na verdade. Mas, amigo, não tem como um cristão ser esquerdista a nível de defender
bandeiras como ideologia de gênero, aborto e coisas do tipo. Não tem como você ser cristão e você ser esquerdista. Ou você é cristão ou você é esquerdista. Ou você é a favor da vida ou você é a favor do aborto. Não tem como você se posicionar apenas acerca de algo. Por exemplo, o aborto. Como é que eu, cristão, vou naturalizar a prática do aborto se a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Salvador foi um feto? Foi João Batista, no ventre de Isabel, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus no ventre de Maria. Porque quando Isabel se aproxima de Maria, as duas grávidas, Isabel vira para Maria e fala, minha prima, o meu filho salta no meu ventre, porque ele reconhece que o filho que está no teu ventre é o Filho de Deus. Como é que Isabel ia abortar João Batista? E hoje em dia tem crente esquerdista dizendo, não, aborto é uma questão de situação. Irmão, não tem como. Não tem como. Por mais que você não tenha equipamento emocional de lidar com um filho, por exemplo, que ele é fruto de um estupro, eu não subestimo a sua dor, mas tenha o filho e dê para outra família cuidar. Tenha o filho, por mais doloroso que seja, e dê para outra família criar para você, se você não tiver estrutura para lidar com esse filho que é fruto de uma dor sua. Mas se Deus permitiu, infelizmente, por algum propósito, por algum motivo, essa criança você não tem o direito de matar e nós cristãos não temos o direito de minimizar o aborto. Então, não existe hipótese alguma cristão esquerdista. Não existe crente esquerdista. Até porque, irmão, os próprios esquerdistas são os que tentam matar o povo de Deus. É justamente nos países esquerdistas que os cristãos são mais perseguidos e mortos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é questão de partidarismo político. Você pode até não ser de direita, você pode ser de centro, seja o que for, mas esquerdista não tem como você ser. O crente esquerdista, amigo, é o mesmo crente que coloca lá no seu Instagram, cristiana, fulana, cristã, sagitário. É o mesmo tipo de pessoa. É o mesmo tipo de pessoa. Esses dias mesmo eu postei um texto no meu Instagram sobre isso, e quando eu fui ver o povo que estava lá me perseguindo, quando eu fui lá ver a menina, a fulana de tal, cristã, 21 anos, sagitariana. Minha irmã, ou tu é cristã ou tu é sagitário. Não tem como tu ser cristã e sagitário. Não tem como você crer em Jesus e você crer em signo, você crer em astrologia e nessas coisas que são ciências que vão contra a palavra de Deus. Então, tenha muito cuidado com isso. Se posicione. E, em nome de Jesus, não minimize a sua vida espiritual por conta de uma ideologia política. Isso aí eu achei muito interessante, muito polêmico também esse assunto. Tanto o fator esquerda, né, os princípios, os viés da esquerda, quanto o signo devem estar fora do contexto cristão. Signo também, um cristão não pode ter signo. Amigo, não tem como a gente crer em ciências que não estão abalizadas pela palavra de Deus. Hoje em dia, tá cheio de crente supersticioso, o povo ecumênico, que a pessoa é crente, ela é astrólogo, ela é macumbeira, ela é católica, ela é tudo, ela é evangélica. Você não tem como ser tudo, você precisa o quê? Tá fundamentado na palavra de Deus. Eu só creio no que tá na Bíblia. Ah, mas a ciência fulana de tal descobriu. Eu não quero saber o que é que o arqueólogo descobriu, eu não quero saber o que é que o cientista descobriu. Se tá à luz da palavra, eu creio. Se não está à luz da palavra, eu evito. Por quê? Porque o inimigo, ele é especialista em confundir a mente das pessoas. Então esteja firmado na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Que você é filho de Deus, ou você é cristão, ou você é anticristão, e aí você pode crer em várias seitas, em várias ideologias que vão confundir a sua mente, mas está fora da palavra, a gente não pode acreditar. Signo é uma coisa delas. É uma dessas coisas, né? Sim. Agora, por exemplo, nós cristãos, quando nós queremos receber uma bênção, nós pedimos a Deus uma bênção, e aí nós oramos, buscamos. Alguns cristãos, a gente pode até dizer que é aquele que só ora quando ele quer realmente receber algo, né? Mas qual é a importância de desenvolver, praticar, de aprender o não querer tanto? Bom, uma das frases também que me edifica muito, que Deus me ensinou muito sobre essa questão de pedir, porque na verdade a palavra de Deus fala, pedir, dá-se-vos-á, bater a porta será aberta, buscar encontrareis. O pecado na nossa vida não é a gente
pedir as coisas a Deus. O pecado é você tentar chegar a Deus só para poder você ter uma necessidade suprida. Então, tem muita gente, Yang, que não recebe milagres, que não recebe vitórias, que até promessas que Deus liberou sobre a vida da pessoa demoram a se cumprir, porque a pessoa coloca a bênção num lugar de idolatria. E eu demorei muito tempo para casar, porque eu idolatrava o casamento. Eu só fui casar com 34 anos de idade. Eu que me converti com 15. E um dia, perguntando para Deus por que estava demorando tanto o meu casamento, Deus falou para mim: Samuel, eu ainda vou te dar o que você quer muito, mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto, porque toda bênção que você coloca num lugar de idolatria, toda bênção que consome o seu coração a nível de que se Deus não te der aquilo, você vai ser infeliz, aquilo configura idolatria, se tornou um ídolo no seu coração. Então tem muita gente que não acessou ainda o cumprimento de uma promessa de Deus, porque precisa aprender com Deus a não idolatrar aquilo, precisa chegar no nível de dizer: Senhor, tu me dando ou não me dando isso, eu vou te louvar da mesma forma. No outro dia a bênção chega. Por quê? Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que as bênçãos, que as promessas sejam simplesmente uma consequência de algo que Deus falou e que a gente vai conquistar com o tempo. Quando a gente estiver aprovado, quando a gente estiver pronto para aquilo, Deus naturalmente vai nos dar. Mas enquanto você estiver idolatrando, enquanto você estiver fazendo campanha de oração só por aquilo, Deus vai colocar você na cadeira da paciência e vai demorar anos para você conquistar. Não é que Deus esqueceu, é você que precisa tirar aquele objeto de adoração do seu coração e adorar somente a Deus, porque Deus não divide a glória dele nem com outros deuses, nem com outras bênçãos que às vezes se tornaram ídolos no seu coração. Agora, esse querer demais eu achei interessante, porque é esse querer demais que faz surgir algo que nós estamos vendo aí com muita frequência, que é o chamado, né, os profetas da revelação. Então, às vezes, as pessoas elas querem demais, e esse querer demais faz a pessoa ir em cultos de revelação, em cultos que vai ter um profeta ali que ele vai revelar, porque eu quero ouvir o profeta dizer que eu vou receber. O que você pensa, qual é a sua visão sobre esse surgimento dos profetas do Pix, os profetas de revelação, que eles aproveitam esse anseio das pessoas em receberem coisas e usam isso como uma forma de ganhar dinheiro, de alavancar em suas vidas? Qual é a sua visão? Vai, sendo polêmico mesmo. Uma das maiores tristezas do meu coração, eu como profeta de Deus, que recebi do Senhor pela misericórdia, o dom da palavra de conhecimento, Sim. que é o dom de você realmente receber de Deus mensagens sobre o futuro, para te alinhar, para te preparar. Afinal, a Bíblia diz em Amós que Deus não faz nada sem que antes ele revele os seus segredos aos seus servos os profetas. O ministério profético é algo lindo que ainda está em pleno exercício. Só que, como era previsto pela palavra, tá cheio de falsos profetas, revelando Pix, revelando CPF, revelando o nome das pessoas no púlpito para sensacionalizar. E a Bíblia fala que as pessoas que alimentam esses falsos profetas são dignas deles. E por isso que vivem recebendo profetadas e palavras de maldição. Então, na minha opinião, o que a gente precisa entender é que toda profecia que vem de Deus está fundamentada na palavra. Toda profecia precisa estar alinhada com a Bíblia. E todo profeta que realmente vem de Deus, primeiro prega, não apenas faz entregas de revelações nos cultos de forma sensacionalista, em busca de se exaltar, em busca de querer glória para o seu nome, em busca de receber ofertas vultuosas, vendendo promessas, vendendo profecias essas que nenhuma vão se cumprir. Então você pode muito bem me perguntar, aqui mesmo nessa palavra que eu acho que é de suma importância: Samuel, como é que eu reconheço que uma profecia vem de Deus? Toda profecia que vem de Deus está alinhada com a palavra, ela não vai contra a palavra. Exemplo, tem muita mulher que está se relacionando com homens casados, pedindo para Deus dar esse casamento para ela, pedindo para Deus abençoar um homem que é de outra mulher, e Deus jamais vai destruir um casamento para construir outro. Então nunca vai ser de Deus uma pessoa que clama, que faz campanha, que está numa igreja evangélica, orando para Deus destruir o casamento de outra mulher, que é casada e que está debaixo de bênção, às vezes casada com um homem adúltero, mas ainda assim Deus nunca vai ouvir esse tipo de oração. Aí o falso profeta vem lá e fala: mulher, Deus manda te dizer que Deus está te dando esse homem. Como é que Deus vai dar para uma mulher um homem que já é de outra mulher? Então é esse um dos tipos de perigo que a gente vive. Então uma profecia que vem de Deus, ela nunca vai contra a palavra. Uma profecia que vem de Deus, ela não é para a glória do profeta, ela é para a glória de Deus. Uma profecia que vem de Deus, ela não é sensacionalista. Então é por isso que eu tenho dificuldade de crer em profetas que às vezes
ficam até chamando números de identidade, números de CPF, porque tudo bem, isso poderia ser um sinal poderoso, mas a grande verdade é que a cada dia que passa, Deus tem tirado a máscara desses falsos profetas, tem sido descobertos as ferramentas que eles usam, e isso vai, amigo, desde pesquisas na internet, pesquisas em Facebook, pesquisas em Instagram, que as pessoas vão lá e pesquisam na igreja para poder entregar a revelação para as pessoas, até outros artifícios. Então, muito cuidado. Creia nos profetas de Deus. Deus ainda levanta profetas, mas não de forma nenhuma dispute profecia com palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais importante do que qualquer profecia na boca de um profeta. E fique com a orelha ligada quando você vê profeta revelando CPF, revelando RG, revelando essas coisas. Muito cuidado, porque é 95% de chance que é um falso profeta. 95%, a maioria das vezes, sempre, ou os que ficam em live, né? Faz live, olha, manda aqui o seu nome aqui, eu vou orar por você. Amigo, se trocou triste isso, né, cara? Bênção por oferta, já veja que não é de Deus. Porque nunca nenhum profeta condicionou uma profecia a um pagamento de retorno. Algo. Não, isso é muito cuidado, porque a gente precisa saber o contexto do Antigo Testamento, o contexto do Novo Testamento. Sim. Até porque, amigo, vamos falar a verdade, profeta de Deus não é para você ficar consultando como quem consulta um tarô, como quem consulta uma mesa. Eu tenho muito medo desses profetas que ficam uma fila e que a pessoa tem profecia para todo mundo. Deus não é saliva para estar na boca da pessoa direto, não. Um profeta de Deus, ele tem muito zelo com a palavra profética. Então, muito cuidado. Uma profecia que vem de Deus, e eu digo isso como profeta. A pessoa não precisa vir até mim atrás da profecia, não. Quando Deus tem uma palavra profética para você, você não precisa ir atrás do profeta. O profeta te acha. O profeta te acha na fila da padaria. O profeta te acha na fila do banco. Aonde você estiver, Deus vai mandar o profeta até você. Se você ficar indo atrás de profeta, você corre um sério risco de receber uma falsa profecia, uma profetada. E eu ainda acho pouco, porque de fato, essas pessoas que têm recebido essas profetadas merecem aquilo que elas estão recebendo, porque elas idolatram profetas. Infelizmente, amigo, hoje em dia, cultos com profetas lotam mais do que cultos com mestres que estão ensinando a palavra de Deus. E isso é algo muito sério. Eu não sou contra você ir no culto profético, até porque eu, Samuel, lidero um culto profético para 5.000 pessoas aqui na Lagoinha Alphaville. Mas quem vai na terça profética sabe que não é um festival de profecia, é ensino da palavra, porque a palavra é a maior profecia. Nós construímos um ambiente profético, onde o Espírito Santo tem liberdade, mas culto profético não é sobre revelar CPF. Culto profético é sobre a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, e é isso que a gente tem que focar. Cara, isso que você falou assim é um ponto muito interessante e realmente cabe o comentário, né? A gente percebe, o estúdio que nós gravamos, o Yang, ele fica em frente ao prédio da Lagoinha Alphaville e a gente realmente percebe que às terças-feiras é o dia que o estacionamento do prédio aqui, o pessoal da Lagoinha, como enche lá, eles colocam os carros aqui. E eu reparo isso, que quando dá ali mais ou menos às 10, 11 horas, você vê todas as pessoas saindo com Bíblia na mão. Isso diz muito. Amém. Eles carregam a Bíblia. Você vê o número de pessoas por aqui carregando a Bíblia, que é um sinal importante. Que, de fato, é um culto onde diz às pessoas, nossa igreja não abriu mão do profético e não abriu mão da palavra de Deus acima do profético. Qual a importância das igrejas que nos ouvem, dos pastores que nos ouvem, dos líderes que nos ouvem, adotarem essa atitude? Eu acho que é o zelo que a Bíblia fala que a gente tem que ter com a palavra de Deus, né? Sim. Infelizmente, amigo, um dos motivos pelo qual mais tem crescido falsos profetas na igreja são os próprios pastores, os próprios líderes, que às vezes estão dando uma ênfase muito grande para pessoas que às vezes não têm a comprovação de que são profetas de Deus. Então, assim, como é que eu sei que o profeta é de Deus? É que a profecia se cumpre também. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. Eu, Samuel, nunca trago para a terça profética pessoas que apenas ficam revelando profecias, pessoas que não pregam a palavra. É claro que toda pregação, toda terça profética, a gente separa pelo menos 50 minutos para a palavra. Então, até quando vem profetas de Deus, deles, a grande maioria, todos que eu trago, eu conheço eles, eu sempre tenho o zelo de que eles preguem a palavra de Deus. Se vier um profeta aqui que só entrega a profecia, que é os 50 minutos da palavra, chamando o nome das pessoas, isso é algo que eu, Samuel, tenho tido um zelo extra.
Por quê? Porque isso demonstra que, às vezes, as pessoas estão transformando os cultos da igreja em mesas brancas a céu aberto. Tipo assim, a pessoa tá lá e a mesma pessoa que ia pro espiritismo pedir para alguém ler a mão é a mesma pessoa que hoje frequenta alguns tipos de cultos proféticos no Brasil. Sim. Então, eu tenho um zelo muito grande. Então, você que é pastor, você que é líder, dê espaço para o Espírito Santo, não enterre o ministério profético, não limite o Espírito Santo. Deus ainda fala, Deus ainda se move, mas que todo profeta e que todo culto profético seja fundamentado na palavra. Não tem pregação, não tem Bíblia, não é um culto profético. É um culto de oba-oba, é um culto de falsa profecia, é um culto de misticismo, porque culto que realmente é bíblico tem que ser centralizado na palavra de Deus. Agora vamos aqui para um outro assunto da nossa entrevista, para a gente fluir à vontade nesse assunto, que é justamente vida sentimental, relacionamento. Primeira coisa, o que todo cristão solteiro ele deve aprender, ele deve entender sobre relacionamento, sobre casamento, antes de entrar neste relacionamento? O que eu tô gostando desse podcast, amiga, é que a gente tá uma metralhadora giratória, né? Entra num tema, vai pro outro. Você gostou da ambiência do podcast? Aqui tá parecendo um SV Responde, que eu faço toda semana no meu Instagram, que eu fico respondendo perguntas aleatórias e eu fico muito feliz porque, de fato, eu já fui tantos podcasts, tem podcast com o meu testemunho, tem podcast com a história do meu casamento com a Thaís, que é algo também que muita gente que acompanha gosta de ouvir, e eu tô muito feliz, porque esse podcast aqui tá sendo de várias perguntas e respostas, e eu espero que você que tá aqui com a gente até agora possa estar recebendo cada um desses temas e possa estar se sentindo contemplado, inclusive, né, até legal a gente pedir para deixar nos comentários aqui do podcast perguntas que você quer que sejam respondidas no próximo podcast, que vai ser bom demais a gente fazer nesse mesmo estilo aqui de hoje. Yes, a parte 2 está garantida. Se você quer saber, como um solteiro cristão, o que você precisa saber antes de entrar no casamento, eu resumiria em pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que todo cristão solteiro precisa saber é que casamento não é meta de vida. Casamento é consequência de uma vida bem vivida com Deus. Você não é para colocar o casamento como idolatria na sua vida, porque infelizmente muitos cristãos, principalmente mulheres, são criadas num contexto religioso, aprendendo que é o casamento que vai dar valor para elas, que elas nasceram para casar, e na verdade você não nasceu para casar, você nasceu para a glória de Deus, você nasceu para cumprir o seu chamado, você nasceu para cumprir o seu propósito, e o casamento está dentro disso. Casamento não é um ídolo para você, casamento é uma consequência. Segunda coisa que todo solteiro cristão precisa saber: Deus jamais vai abençoar um jugo desigual. Não tem como um filho de Deus querer casar com uma filha do diabo. Não tem como santificar uma pessoa achando que você é o Espírito Santo e vai buscar a pessoa no mundo e vai transformar a vida dela. Raras exceções que isso acontece e dá certo. O resto é só confusão e problema, porque Deus, ele jamais vai abençoar isso. E tem muita gente também, tem muito jovem solteiro, amigo, que diz que tá orando para casar com a Rebeca, mas não sai de bar e de ambiente que só tem Jezabel. Como é que você quer um casamento abençoado? Como é que você quer casar com um homem de Deus e com uma mulher de Deus se você só tá procurando essa pessoa em ambientes do mundo, em lugares que não glorificam a Deus, em rodinhas de pecado? Não tem como você querer casar com a Rebeca e viver em ambiente que só tem Jezabel. Assim como não tem como você querer casar com Isaac e não sair de ambiente que só tem homem pecador, homem mundano, homem carnal. Então tenha sabedoria com isso. E a outra coisa que eu também acho que é importante todo solteiro cristão saber, né, tem até algumas falas que eu gosto de falar, é que você precisa entender que se você quer casar e esse casamento é para a glória de Deus, você precisa alinhar o seu coração à expectativa. Deus só deu Eva para Adão depois de um profundo sono. Sim. A Bíblia fala que esse foi o acontecimento que antecedeu a entrega de Eva para Adão. A Bíblia diz que Deus fez Adão cair em um profundo sono. Deus sempre vai entregar o seu casamento quando o seu coração descansar nessa área. Aí vem aquela frase que eu disse no começo da nossa entrevista, né? Sim. Deus ainda vai te dar o que você quer muito, mas antes vai te ensinar a não querer tanto. Descansa o teu coração, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu
passei anos tentando forçar um casamento, conhecendo moças e tentando converter algumas moças e só quebrei a cara. Aí foi no dia que eu cheguei e falei que, sabe de uma coisa? Se Jesus voltar e eu não casar, eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. Eu vou servir a Deus do mesmo jeito e um casamento não vai me definir. Quando foi na semana seguinte, Deus me apresenta a Thaís, que hoje é minha esposa. Então, fica essa dica para todo solteiro que está assistindo aqui esse podcast. Descansa o teu coração, não me idolatra essa área da sua vida. Vai se ocupar. Sabe, amigo, eu vejo essa dica importante, principalmente para mulheres, porque o homem ele já é líder nato, o homem ele já nasce com esse desejo e necessidade de trabalhar, de estudar, de fazer a vida dar certo. Já tem mulheres não, que passam um dia na academia só para poder ter um corpo bonito para atrair homens, ficam na rede social caçando homem e isso só destrói a vida dela. É tanto que, infelizmente, é uma realidade. Tem muitas mulheres que casam e se divorciam com homens que não temem a Deus e aí ela não tem uma formação, ela não tem um canudo de faculdade. Por quê? Porque ela se dedicou tanto ao casamento e transformou o casamento no ídolo dela. Transformou o marido dela no salvador da vida dela. Aí, se ela perdeu o marido, ela perdeu tudo. Então, mulherada, vão crescer espiritualmente, vão crescer intelectualmente, vão trabalhar, vão viajar, vão sair com as suas amigas, conhecer o mundo, evangelizar, porque é esse o princípio que a palavra ensina, que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Uau. E você descansando em Deus, você vai ver que Deus vai te alinhar e vai te apresentar o homem que ele tem separado para a sua vida. Algo interessante sobre conexões, algo interessante sobre encontros na Bíblia, é que tem muita gente que aprendeu que os 3 reis que foram servir a Jesus no nascimento dele, eles saíram juntos do mesmo lugar. Mas não, quando você vai estudar o contexto, você vai ver que os 3 vieram de lugares diferentes, mas como estavam seguindo a mesma estrela, eles se encontraram no caminho. E é isso que eu aprendo, que se você está caminhando no propósito, se você está caminhando com Deus, Deus vai fazer você se encontrar no caminho com pessoas do mesmo propósito. Eu, Samuel, tentei converter muita moça para casar e só me arrebentei nesses relacionamentos. E até o dia que eu fiz uma oração que eu falei, Deus, eu não quero mais tentar levar mulher nenhuma pro teu altar. Agora eu quero encontrar uma mulher no teu altar e é com essa que eu vou casar. Depois dessa oração, Deus me apresentou a minha esposa. Então, vai caminhando no teu propósito, que no mesmo caminho, Deus vai colocar a pessoa que tem a ver com o seu propósito, vai alinhar o caminho de vocês e vai trazer esse casamento que você tanto espera. Agora, por exemplo, nesse contexto que você trouxe, você procurou mulheres para se relacionar, casar e etc. Aí me veio aqui a seguinte dúvida, a seguinte pergunta. O que um homem de Deus ele procura em uma mulher? Eu acho que isso é uma dica que muitas mulheres precisam parar para entender, porque já que elas querem atrair o homem certo, o que é que elas poderiam analisar na vida delas? Não que elas vão desesperadas fazer isso só para encontrar um marido. Mas eu, como homem, eu queria muito dar essa dica para cada uma delas. Se tem uma coisa que um homem de Deus procura, primeiro, é uma mulher espiritual. Uma mulher que realmente tema a Deus. Uma mulher que seja cheia do Espírito Santo, não para poder impressioná-lo, mas que é a natureza dela. Quando você é essa mulher de Deus, você fatalmente vai atrair esse homem de Deus. É por isso, Yang, que não tem como uma mulher de Deus namorar com um homem do mundo. Eu me surpreendo quando eu vejo uma moça da igreja fazendo campanha de oração para um namorado do mundo ser transformado. Porque não entra na minha cabeça como é que uma mulher que diz que ama a Deus vai se atrair por um homem que não teme a Deus, por um homem carnal, por um homem mundano. Então, esse julgo desigual foge completamente de algo que a palavra de Deus ensina para as mulheres. Então, moça, se você está assistindo esse podcast e você está pagando preço por um homem do mundo, se você ainda está namorando, se você ainda está noiva, eis que eu te digo, chuta que é laço. Termina esse relacionamento. Não pague preço por homem do mundo que não quer se converter. Você não é o Espírito Santo na vida de ninguém e o Espírito Santo não passa por beijo na boca. Namoro não é ferramenta evangelística. O homem que Deus tem para a sua vida, ele já vai ser convertido. Você não vai pagar o preço para converter ele não, porque você não é o Espírito Santo na vida de ninguém. Então, mulheres, sejam mulheres de Deus. Outra característica que um homem procura na vida de uma mulher para poder lhe casar é uma mulher, amigo, que ela seja independente a nível
nível de não ser dependente dele. Não tem coisa mais triste do que uma mulher que não tem vida própria, que não tem brilho próprio, que não tem conhecimento do propósito de Deus para a vida dela. Ela passa o dia vazia, ligando pro cara. Bebê, tá onde? Tá fazendo o quê? Vai, não sei o quê. Por quê? Porque ela não tem vida, ela quer viver a vida do cara. Minha irmã, vai descobrir quem você é em Deus. Seja uma mulher que realmente cumpra o seu propósito, porque um homem de Deus, ele não vai fazer de você um parasita, ele não vai ser o seu hospedeiro. Um homem de Deus, ele é pista, onde uma mulher de Deus decola e aterrissa. O verdadeiro homem de Deus, ele procura essa mulher que não seja dependente, que não seja grudenta demais, que não tenha vida própria. E eu digo como homem, viu? Muitos relacionamentos do passado, eu, Samuel, terminei porque eu vi que a moça não tinha vida própria. Ela queria viver a minha vida, ela era dependente. Aí é daí que vem o ciúme, é daí que vem a dependência, é daí que vem o desequilíbrio em qualquer relacionamento. Então, mulherada, tenham vida própria, que vocês realmente sejam inspiradoras. Porque, amigo, imagina uma mulher que não tem vida própria. Até quando casa, isso é um problema pro casamento. Porque o marido chega em casa, não tem nem o que conversar. Por quê? Porque a mulher passou o dia vivendo a vida do cara, em função dele. Então, isso é outra dica que eu acho que toda mulher precisa investir. Invista na sua vida espiritual e invista na sua vida com Deus, no seu trabalho, porque não é pecado mulher trabalhar não, amigo. O pecado é a mulher querer ser independente Sim. a nível de sustentar um relacionamento. Por exemplo, uma pergunta que as pessoas me fazem muito, as mulheres novas convertidas da igreja, que vêm de outro padrão no mundo e que agora quer saber como se relacionar na igreja. Elas perguntam muito, Samuel, mulher pode dar em cima? E aí eu digo sempre, mulher cristã não pode sair dando em cima de homem. Rebeca foi encontrada quando ela estava trabalhando e não quando ela estava se oferecendo. Uau. Mulher de Deus fica no seu lugar, no seu papel de ser encontrada. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Ou seja, legal. A mulher precisa se colocar nesse lugar de ser achada, de ser encontrada, de ser cortejada. Ah, Samuel, mas uma amiga minha casou com um homem porque ela deu em cima. Pode procurar esses casamentos que foi a mulher que deu em cima. São casamentos disfuncionais, em que a mulher casou com um homem fraco, com um homem frouxo, que assumiu o papel de homem desde a conquista e por isso está com um homem fraco dentro de casa, que é ela que toma as decisões. Culpa dela, ela é digna do marido frouxo e fraco que ela tem. Por quê? Porque ela não soube esperar o que a Bíblia ensina. E a mulher de Deus, ela não dá em cima. A mulher de Deus é encontrada, ponto final. Ela não dá em cima, ela encontra... Uma coisa que você falou, eu achei assim fantástico, é justamente essa questão da escolha, né? Ou seja, a mulher de Deus, ela não vai atacar, ela tem que, o varão tem que vir, ele tem que vir atrás, o papel de ser atacante é o papel do homem, e a mulher que deve decidir se esse é ou não é o homem da vida dela. E dentro do que você falou aqui, o caminho basicamente é o quê? Você procurar uma pessoa que esteja caminhando para o mesmo propósito que você. Então, caminhe primeiramente para um propósito e esse caminho vai te apresentar uma pessoa que também está nele para o mesmo propósito. Aí vem a seguinte pergunta, mas mesmo assim é possível que alguém dentro da igreja faça uma escolha errada? É possível você escolher alguém errado para se relacionar, mesmo que esse alguém está dentro da igreja? Amigo, um grande problema que a gente tem hoje em dia é que a gente tem que entender que igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de muitas pessoas estarem sendo transformadas. Então, um cuidado que toda mulher tem que ter é que não é porque está na igreja, não é porque fala o crentez fluente, que é um homem de Deus. Você sabe o homem de Deus com quem você está se relacionando, não é da porta da igreja para dentro, é da porta da igreja para fora. Uau. É aí que você conhece o homem que você está se relacionando. Então, é muito... É digno e legítimo você seguir os conselhos também da sua avó. Quer saber se um homem de Deus é para casar? Olha a forma que esse homem trata a mãe dele. Olha a forma que esse homem se relaciona com as pessoas. Olha o homem de Deus que ele é. Veja se ele é um homem que mente. Veja se ele é um homem que tem práticas erradas. Porque tem muito crente que está na igreja só no culto de domingo, mas passa a semana aprontando miséria. Um homem que é de Deus não vai levar você para a cama. Se você está na igreja, conhecer um
rapaz e ele não respeita o seu voto de Deus, de santidade com Deus, porque sexo é pro casamento e esse é um excelente termômetro para você saber se o homem que você está namorando é de Deus. Um homem que realmente é de Deus para você, antes de te levar para a cama, ele vai te levar para o altar, porque sexo seguro não é sexo feito com camisinha, é sexo feito dentro do casamento. O sexo foi feito para o casamento e tá cheio de casalzinho da igreja que sai do culto pro motel. Então, um casamento, um relacionamento desse nunca vai ser um casamento abençoado, porque Deus não santifica o que já começa errado. Começou errado, termina errado. Então, que toda mulher que tá na igreja, que toda moça que tá na igreja, observe o tipo de namoro e o tipo de relacionamento que tem. Porque se esse homem não respeita a Deus, ele não é fiel a Deus, ele também não vai ser fiel a você. Esse filtro, por exemplo, para procurar alguém para se relacionar, ele é o mesmo também para dar acessos, no sentido de amizades? É o mesmo filtro que você tem que fazer de quem acessa a sua amizade? Amigo, uma grande dica para relacionamentos a nível de amizade é que a gente não pode sentar na mesa com pessoas que nós não seríamos. A gente sempre tem que observar se a pessoa com quem eu estou caminhando, os amigos com quem eu estou me aliançando, eles estão me aproximando do propósito ou eles estão me roubando do propósito. A mesa certa, ela não te deforma, ela te edifica. A mesa certa, ela não deturpa a tua identidade, ela te potencializa. Então, quando você anda com amigos de Deus, eles vão te empurrar para o que Deus tem para sua vida. E quando você anda com amigos carnais, você vai simplesmente ser roubado daquilo que Deus tem para sua vida. Eu gosto muito de falar, né, usando aquela experiência do paralítico, que o paralítico tinha 4 amigos que levaram ele para os pés de Jesus para ser curado. O fato é que toda amizade está te levando para algum lugar. A pergunta é, para onde os teus amigos estão te levando? Eles estão te levando para os pés de Jesus e para o cumprimento do seu propósito, ou eles estão te levando para as mesas carnais e deformando a identidade que Deus tem para a sua vida? Mesas certas te empurram para o teu propósito. Mesas erradas te roubam das promessas de Deus para a sua vida. É fato, é fato. Senhoras e senhores, esse foi o Pastor Samuel. Meu amigo, eu queria agora te fazer um pedido. Eu quero que você... Cara, simplesmente muitas pessoas, milhões de pessoas serão tocadas por essa entrevista, realmente, por esses cortes que saíram aqui, muitas pessoas serão tocadas, e eu sou um cara que eu acredito no tempo, eu acredito muito, cara, naquela questão de, às vezes, a pessoa cair num vídeo num momento específico e nem sabe por quê. Tava vendo outra coisa do YouTube e caiu. Eu acredito muito nisso. E baseado nisso, eu queria que você olhasse pra câmera e você fosse boca de Deus pra essa pessoa agora que está assistindo essa entrevista. Bom, eu quero falar para você que está assistindo a gente aqui agora, que quem sabe você caiu de paraquedas nesse podcast, que Deus não errou quando Ele te criou. Ele não te criou para que você supra a necessidade das pessoas, para que você supra aquilo que as pessoas criaram de expectativa sobre você. Você nasceu para a glória de Deus. E enquanto você não souber o seu real propósito, enquanto você não for pleno em Deus, você vai ser vaso de decoração que as pessoas colocam aonde elas quiserem. A minha oração hoje pela sua vida que assistiu esse podcast é: invista no seu crescimento espiritual, invista no seu conhecimento de Deus, porque quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai conhecer acerca de si mesmo. Que em nome de Jesus você não seja dependente de homens, você não seja dependente de pessoas, você não seja dependente de mesas certas, mas que você seja dependente de Deus. E Deus vai te levar para essas mesas certas. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, quanto mais alinhado você tiver com a vontade de Deus para a sua vida, mais você vai acessar tudo que Deus criou para você antes mesmo de você nascer. Afinal, a palavra de Deus diz no Salmo de número 139, que antes de você nascer, no livro do Senhor foram escritos todos os seus dias, quando nenhum deles havia, quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Eu profetizo uma ativação de destino para a sua vida, que o Senhor te tire de todo relacionamento que não vem de Deus, que o Senhor te arranque de toda mesa errada que está deformando a tua identidade e está roubando o teu propósito, e que Deus, a partir de hoje, possa começar uma nova estação sobre a sua vida, vinho novo, que você se torne um odre novo para receber o vinho novo que Deus tem para a sua vida, e que em nome de Jesus, essas dúvidas que foram tiradas, essas palavras que foram, quem sabe aqui, resposta de Deus para tantas áreas da sua vida, sejam luz para você. E eu declaro que você não vai perder mais um dia do seu propósito, mas você vai viver tudo aquilo que Deus separou para você antes mesmo de você nascer. É o que eu declaro, profetizo, oro e desejo para a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Uau!
Senhores, isso é YangCast. Eu costumo dizer que eu não estava lá quando essa mesa aqui ela foi feita, eu não vi essa mesa ser construída, eu não estava lá quando colocaram as bases que mantêm essa mesa firme, mas uma verdade sobre essa mesa aqui que eu sei é que essa mesa, por conta de entrevistas como essas, ela está sendo bênção para a vida de milhões de pessoas. O pão de verdade, eu sou grato muito até a Deus, sou grato demais a Deus por ter nos escolhido, ter nos selecionados para esse projeto, onde Deus de fato entrega um pão. É o pão que é colocado sobre essa mesa aqui em cada entrevista. As pessoas que assistem esse podcast, elas de fato são tocadas pela preocupação que nós temos, pela intencionalidade que nós temos, por como nós conduzimos isso aqui, e eu fico muito grato. Olha que entrevista fantástica. Eu já quero deixar aqui para você o seguinte, já comenta aqui na descrição do vídeo, toda vez que eu faço isso vocês me dão muito trabalho, então, mais uma vez, comentem aqui na descrição do vídeo, querem o pastor Samuel Wagner aqui na parte 2 no YangCast, e sobre qual assunto que vocês querem o pastor falando. Eu vou abrir agora para o pastor divulgar as redes sociais dele, e aí vai ser importante até para que a nossa audiência também siga o pastor Samuel, porque o pastor Samuel Wagner, direto, ele abre caixinhas lá no Instagram dele, né? E aí ele fala com muitas pessoas e libera muitos conteúdos, que agora esses conteúdos serão liberados no YangCast. A caixinha agora abre lá e responde aqui. Vai lá, meu pastor, suas redes sociais. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham sido edificados aí por esse bate-bola, por essas perguntas e respostas daqui. E você que ainda não me conhece, me segue no Instagram, no @Samuel_Wagner. Para você que é analfabete, underline é o traço do chão e o meu Wagner é com V porque eu sou humilde, não é com W. Então, @Samuel_Wagner, do jeito que eu espero que esteja aparecendo aqui, viu, amigo editor? Muito obrigado. E também você pode me procurar o meu canal do YouTube, que eu tenho postado todas as minhas últimas pregações. Tem mais de 35 pregações recentes, fresquinhas, que eu preguei aí na Lagoinha Alphaville, lá no Samuel Wagner. Se você colocar Samuel Wagner no YouTube, você vai ver o meu canal e eu espero que essas pregações possam te aproximar de Deus, te avivar e, é claro, te dar muitas voadoras gospel, como essas desse nosso bate-papo de hoje, que vão te potencializar, que vão te alinhar e que também vão te esclarecer a nível bíblico para que você possa viver a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Obrigado demais, Yang. Tamo Foi junto, um prazer e a gente estar junto a partir de hoje. Aí. Espero em muitos outros momentos e que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar sendo essa voz e que Deus possa continuar te fazendo esse canal, né, que extrai o melhor das pessoas, porque é um dom. Eu já tentei apresentar podcast, ainda tô orando para que Deus me capacite para isso, mas às vezes eu ia entrevistar o povo e eu falava mais do que o povo, sabe, o Faustão Gospel? E você não, pelo contrário, você tem uma graça de Deus para poder extrair, para poder potencializar, para poder até ser inspirado por temas, né, que o povo precisa ouvir, e eu fico muito feliz desse nosso bate-papo de hoje e que venham muitos e que Deus te abençoe cada vez mais. Amém, meu amigo. Isso é uma aliança que nós estamos fazendo a partir de hoje. O pastor Samuel Wagner retorna aqui. Yang, eu moro nas proximidades, eu moro próximo a São Paulo, eu moro a 400, 500 km de São Paulo e por uma boa palavra eu gosto de andar, seja lá quanto tempo for. Venham no culto de terça-feira na Lagoinha Alphaville com o pastor Samuel Wagner. Só que a primeira dica são duas. A primeira dica é, traga papel e caneta para você anotar tudo. E a segunda chegue cedo, porque se você não chegar cedo, você vem de carro, já não tem mais espaço para estacionar, porque a Alphaville fica tomado por conta do culto aqui de terça-feira. Então, a minha recomendação para você é que você venha num culto de terça-feira, ouça aquilo que Deus ele vai entregar para você através da vida do pastor Samuel Wagner, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai vir um culto e vai passar a vir mais cultos. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu preciso novamente dizer que a Associação Ana Elisa, nós de fato vestimos a camisa da Associação Ana Elisa. Então ajude uma criança, ajude uma comunidade, ajude uma província na África. Eu tive a honra de conhecer esse projeto maravilhoso, é uma associação séria e eu quero deixar aqui o QR Code para que você aponte a câmera do seu celular e faça uma doação. O valor ele vai direto para a conta da Associação Ana Elisa e esse valor ele é revertido em comida, ele é revertido em roupa, ele é revertido
investido em utensílios e coisas para ajudar aquela comunidade. Então é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua parte. Eu sei que você não vai ficar por aqui, né? Eu penso que agora você está assim, Yang, eu estou aqui norteado, que entrevista incrível. E por saber disso, eu sei que você não vai deixar de assistir YangCast hoje, porque o Yang é assim, você assistiu uma vez, acabou. Você quer assistir mais outras vezes. Então, para facilitar, a minha produção vai deixar para você aqui, ó, a próxima entrevista. Eu já estou com um novo convidado esperando você para a gente ter mais uma imersão muito boa através de uma entrevista aqui no Yang. Clica aqui que eu te espero na próxima entrevista. Dentro de 5 segundos, eu vou te recepcionar com um sorriso bem caloroso e te apresentar o próximo convidado. Clica aqui, vai.